Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Depósito da Fé. Agora vamos começar o livro do Apocalipse de São João. Quando eu estava preparando, eu achei melhor fazer essa aula separada, certo? De introdução ao livro do Apocalipse, justamente para a primeira aula do Apocalipse não ser uma aula tão grande e com dois focos de atenção. Uma na introdução e a outra no texto, propriamente dito. Então, essa primeira aula, que não pretende ser muito longa, tá? De introdução ao livro, e na aula seguinte a gente vai de fato entrar no texto, certo? Os primeiros capítulos ali do livro. Então, por que uma introdução ao livro do Apocalipse? Existe muito interesse ao redor desse livro, interesses que são coerentes com o conteúdo, outros nem tanto. Mas então, como que a gente se prepara para ler o Apocalipse? Como que a gente vai fazer o possível para entender algo desse livro, certo? A começar pelo título. A palavra Apocalipse significa revelação. Então está acontecendo uma redundância aqui na Bíblia. Porque as Sagradas Escrituras, ela é a revelação. Ela é uma revelação. A gente sabe que, a gente tem visto, né? Já apresentei isso para vocês aqui nas aulas do Depósito da Fé, que Deus se revela ao ser humano. Deus se revela. Então existe a história desta revelação que aconteceu, certo? A Moisés. E existe também uma revelação no próprio texto. Que o próprio texto ele está revelando algo de Deus para a gente. E também existe a revelação que é a encarnação de Jesus Cristo, certo? Quando Deus se revela de forma mais plena ao ser humano, quando se encarna, quando se torna carne. E agora existe um livro chamado Revelação. Revelação. Apocalipse. Essa redundância nas Sagradas Escrituras faz com que a gente olhe para este livro do Apocalipse como sendo uma espécie de fechamento do ciclo, tá? Então é o último livro da Bíblia como uma espécie de fechamento da própria Bíblia, da Bíblia inteira, certo? Não é simplesmente o livro que fala de realidades últimas. Não, é o último livro. É como, se a gente for olhar a Bíblia como um único livro, seria o último capítulo, de fato, para fechar a história. E ele está revelando para a gente coisas que os outros não revelaram. Se tem esse título, Revelação, algo é novidade para a gente ali. Não é só a história, né? Porque, claro, todas as histórias elas são novas no decorrer das Sagradas Escrituras. Mas esse título, Revelação, faz com que a gente retome a ideia inicial do livro, a gente retome inúmeras coisas que se passaram e agora, de fato, a gente compreende, certo? Está sendo revelado aquilo que já foi dito. Então, mais do que um último capítulo, o Apocalipse ele é como se fosse um epílogo de um livro, vamos dizer assim. Né? É aquilo que revela, ou a moral da história das fábulas de Esopo, aquilo que está revelando para a gente coisas que já foram ditas, mas que só serão compreendidas a partir de uma revelação. Tem esse sentido, certo? Mas é óbvio que o sentido primeiro da palavra revelação é porque Deus revelou, né, a João algumas coisas e pediu para que ele escrevesse, certo? Então o contexto primeiro da palavra é esse. Uma revelação de Jesus Cristo a João, tá? Que são essas visões que ele foi anotando. Outro detalhe, o autor a gente sabe que é João porque ele diz, né, que revelação de Jesus Cristo a João, mas não se sabe até hoje se esse João é o mesmo João Evangelista. O que nos interessa aqui é saber que ele foi incorporado ali, certo? No corpus joanino, no corpo joanino, Evangelho, Cartas e Apocalipse. Então, se não foi João o evangelista que escreveu, ao menos tem a mesma linguagem, tem um estilo muito parecido, muito próximo. E se foi atribuído a João, isso é simbolicamente importante, mais do que a real autoria do texto, certo? E ele foi escrito por volta do século I depois de Cristo. Estava bem próximo de Jesus ali, né? Então, século I não quer dizer muita coisa.
né? Estão ali perto dos anos 90, tá? Em torno ali dos anos 90, né? Um pouco a mais, um pouco a menos, não temos uma certeza, mas foi mais ou menos ali. E João, de fato, a gente sabe que foi o que, apesar de ter sofrido tanto que poderia ter sido considerado como um mártir, ele não morreu mártir, né? Segundo aquilo que nós conhecemos dos historiadores. João Evangelista foi o último apóstolo, o que viveu mais tempo. Era mais jovem do que os outros, mas também teve uma vida mais longa porque não foi mártir, certo? Então, pode ter sido ele mesmo que escreveu, pode ter sido, sim. Tá, e agora, outra questão importante, qual é o gênero desse livro? A gente viu aí que temos epopeias nas Sagradas Escrituras, né? Dentro dos livros históricos, temos livros sapienciais, enfim, inúmeros tipos de textos nas Sagradas Escrituras. Temos uma peça teatral, né? E qual é o gênero de Apocalipse? Na análise, na exegese comum da Bíblia, ele é chamado de gênero apocalíptico. O gênero apocalíptico, esse gênero de revelações, já existia antes de São João. O livro de Ezequiel, o livro de Daniel, são livros de gênero apocalíptico, né? E a gente já viu isso daqui, né? Tanto Ezequiel quanto Daniel, eu já comentei aqui no Depósito da Fé. Se você está chegando agora, né, não sabe do que eu estou falando, tem uma playlist aí muito fácil de achar com análises de inúmeros livros das Sagradas Escrituras, né? Desde março do ano passado, de 2025, que a gente está nesse projeto aqui. Estamos encerrando, inclusive, com Apocalipse. Então, o gênero apocalíptico é um gênero de revelações, certo? De visões proféticas, de revelações, não só de coisas que acontecerão, mas da revelação do que é de fato a realidade, do que está acontecendo na realidade. Porque se a gente pega o livro de Ezequiel, por exemplo, visões que inspiraram inclusive o autor do Apocalipse, muitas delas não falam do futuro, falam da realidade do presente que não é conhecida, né? O presente que nos é dado, que está diante dos nossos olhos, às vezes ele tem um significado diferente daquilo que a gente imagina, e o gênero apocalíptico está aí para explicá-lo, certo? Então não só o futuro, mas também o presente, como aconteceu em Ezequiel e também em Daniel. Daniel tem algumas coisas que falam do futuro próximo do povo de Israel, mas fala também do presente, tá? E aí a gente já quebra da nossa cabeça essa ideia de que o livro do Apocalipse fala sobre o fim do mundo. O livro do Apocalipse não fala sobre o fim do mundo. Não fala, não é o que vai acontecer no fim do mundo, que vai ser daquele jeito ali, pá, e aquela coisa parecendo um filme da Marvel, não é? Thanos que está vindo destruir o planeta Terra, é o Apocalipse, tá? Não é bem assim, não é bem assim. Esse gênero apocalíptico, o livro do Apocalipse de São João, ele fala exatamente de uma revelação da realidade do presente, certo? E sim de algumas realidades últimas, mas não no sentido literal do texto, é o que a gente vai ver, tá? Então, não é pra gente ter medo do livro do Apocalipse, porque tem gente que tem medo, né? E nunca leu o Ezequiel, nunca leu o Daniel, nunca leu Zacarias, certo? E aí, morre de medo do Apocalipse. Porque se criou um tabu, né, de que até a palavra Apocalipse já remete ao fim do mundo na cabeça de algumas pessoas. Então tirem isso da cabeça, tá? Se você era uma das pessoas desse tipo, pare de pensar assim. Pode ler sem medo, porque não é uma coisa que você provavelmente vai presenciar, certo? Se você estiver aqui durante o fim do mundo, durante a parousia do Cristo. Talvez algumas coisinhas sim, mas não literalmente do jeito que está aqui no texto, certo? E é isso que a gente vai procurar compreender, certo? É isso que eu vou tentar trazer para vocês de forma o mais clara e objetiva possível nas próximas aulas, tá bom? Então vamos lá. Para a gente ler melhor o livro do Apocalipse, principalmente com o objetivo aqui desse programa, desse Depósito da Fé, nós vamos fazer uma retrospectiva de todas as Sagradas Escrituras, certo? Uma retrospectiva de tudo aquilo que, de fato, está no texto e que o Apocalipse ele fecha, ele amarra, mas também vamos tentar lembrar aqui agora
o que foi visto desde o início nessas aulas. A começar por mitologia e revelação, a primeira aula, que continua iluminando, a luz não está fraca, eu espero que não esteja, aí você também, certo? Para iluminar a leitura do texto, como uma mitologia revelada. Não é só a questão histórica, certo? Que nos ilumina, é a questão mitológica principalmente, porque a Sagrada Escrituras, ela é uma mitologia, certo? Ela é um corpo mitológico que fundou uma religião, certo? Mas não é uma mitologia tirada da imaginação das pessoas. É uma revelação, certo? É uma revelação. E a revelação, ela não é uma psicografia. O Espírito Santo não possui o agiógrafo e escreve aquilo que quer simplesmente, sem que o agiógrafo sequer conheça aquilo que está sendo escrito. Não, a graça supõe a natureza. Logo, tudo que está no texto estava na imaginação, na memória, certo? No conhecimento ali do agiógrafo, então tem algum significado mais próximo ali da realidade contemporânea, certo? Das culturas que estavam ali ao redor do povo de Israel, etc. Mas tem um elemento inédito em todas as mitologias de qualquer civilização, que é a revelação divina. É o fato da inspiração do Espírito, da inspiração divina, vir e contar pra gente coisas que a inteligência humana seria incapaz de alcançar sozinha, tá? E temos visto isso ao longo da história, ao longo das aulas. Isso é uma mitologia revelada, tá? Nós vimos também o livro do Gênesis, e o Gênesis, ele aponta para o Apocalipse como se houvesse um trampolim, uma ponte, que saltasse todos os outros livros e chegasse no Apocalipse. Isso é muito legal. Existem muitos elementos presentes, o jardim, o simbolismo do jardim, das árvores, de Adão e Eva, certo? De Abraão, o primeiro a receber a revelação, Abraão, que era pagão, Abrão, e depois se torna Abraão, pai de uma multidão, Isaac e Jacó, seus descendentes, como fé, esperança e caridade, Abraão, Isaac e Jacó, José, certo? A história de José e seus irmãos, enfim, Torre de Babel, Arca de Noé, dilúvio, inúmeras coisas que precisam voltar à nossa cabeça. Não significa que eu vou tocar em todos eles, não, mas é bom a gente ter em mente todos esses elementos que foram vistos, porque as coisas elas se completam, tá? Se completam. Nós vimos o Êxodo, a história de Moisés, tá? O grande profeta Moisés, a história de Arão, a história da construção da Arca da Aliança, das tábuas da lei, do Monte Sinai, do bezerro de ouro, a divisão do Mar Vermelho, as pragas do Egito, todas essas coisas, todos esses elementos. O livro do Levítico, a revelação divina para a forma de culto que precisava ser celebrada. Porque o culto religioso, judaico-cristão, não sai da imaginação dos sacerdotes como em outras culturas, em outras civilizações. Ela parte da revelação. É Deus quem diz ao homem como que o homem deve cultuá-lo. Certo? Josué, a queda das cidades, que Josué, o soldado que assumiu o lugar de Moisés, conduziu o povo e derrubou as muralhas de Jericó e tomou outras cidades para que o povo de Deus tivesse onde habitar. Juízes, as histórias dos juízes, de Débora, de Sansão, de Gedeão, tá? As histórias ali nos livros de Samuel 1 e 2, Rei 1 e 2, de personagens específicos que foram comentados aqui, as histórias de Eli, de Samuel, Saul, Davi, Salomão, Elias, Eliseu. Também a história de Tobias, certo? Filho de Tobite, esposo de Sara, que empreendeu aquela jornada luminosa, certo? A história de Judite, o Game of Thrones das Sagradas Escrituras, Judite que vence Holofernes, o soldado de Nabucodonosor. A história de Jó, a grande história de Jó e das forças cósmicas do Deus Shaddai, o Deus poderoso, São Leviatã e Behemoth. Cântico dos Cânticos, a história central ali, o coração das Sagradas Escrituras, onde existe
o canto esponsal entre a alma, a esposa e o divino esposo. Ezequiel e suas visões cósmicas, portentosas. Daniel, na cova dos leões, na fornalha, né, os 3 jovens na fornalha, a estátua de Nabucodonosor, essas visões próximas do livro do Apocalipse, das feras. A história de Jonas, que não é simplesmente a história de um homem que caiu no ventre de um peixe, certo? É um sinal que aponta para o Evangelho, que aponta para Jesus Cristo. E, por fim, o próprio Evangelho, o Evangelho de João e as cartas de João. Esse foi o percurso que nós caminhamos aqui ao longo desses meses no Depósito da Fé. Cada um deles, a seu modo, é uma espécie de degrau para chegarmos no Apocalipse, certo? E agora, de fato, vamos, né, ter a oportunidade de adentrar no texto e poderei comentar o texto com vocês, tá? Outras dicas para a gente ler melhor o livro do Apocalipse. É assistir um filme, tá? O filme se chama O Apocalipse, filme dos anos 2000. Não é assim, uma superprodução, né? Não é um Steven Spielberg, né? Enfim. É só um filme comum, simples, eu achei muito simples, inclusive, mas que dá uma espécie de dimensão daquilo que pode ter sido, certo? A revelação do Apocalipse. Para que a gente não imagine, para que a gente pare de imaginar que o profeta ficou ali, né, em êxtase o tempo todo vendo o fim dos tempos, tá? Para a gente ter uma ideia do contexto histórico mesmo da coisa que estava acontecendo. Porque naquele período, nos anos 90 depois de Cristo, o imperador romano estava perseguindo os cristãos. De forma parecida como a perseguição que o povo estava sofrendo na época de Ezequiel, certo? Um dos livros que mais inspirou o Apocalipse, certo? É o livro de Ezequiel. E na época de Ezequiel foi assim, não é? Vocês se lembram aí que foi dito na aula, certo? Agora, o imperador romano está perseguindo e matando os cristãos, porque ele quer um culto para si, e os cristãos não prestam culto a outras divindades, certo? Que divindade, né, é essa? Que nem não é nem um pouco divina, que é o imperador. Então, por isso, por adorar um único ser humano divino, que é Jesus Cristo, né, para adorar somente a Deus, os cristãos eram perseguidos e mortos. E a perseguição era ferrenha, tá? E por isso os cristãos precisavam de um alento, precisavam de um consolo, da mesma forma que o povo hebreu precisava do consolo do profeta Ezequiel. E aí Deus enviou essas visões a João. João escreveu essas visões para um povo, certo? Um povo também que estava ali helenizado, tá? É importante a gente ter em mente que os grandes escritores greco-romanos estavam muito populares, certo? Então, estava no imaginário do povo ali, certo? Dos primeiros cristãos, inúmeras coisas, inúmeras novidades, tá? Inúmeras novidades. Além da perseguição, essa questão cultural. E aí João é o profeta que tem essas visões e quer consolar o povo. Não amedrontar, não assustar, certo? É para consolar. Tanto que no Evangelho, se não me engano, no Evangelho de São Mateus, quando Jesus está falando das coisas do fim do mundo que vão acontecer, Jesus diz assim: quando essas coisas estiverem acontecendo, erguei vossas cabeças, porque a vossa libertação está próxima. Então é para nos consolar, para nos dar um conforto, porque a perseguição desse vale de lágrimas, desse mundo, ele é muito pior, certo? Do que as realidades últimas que acontecerão se estivermos lutando para permanecer dentro da cidade de Deus, certo? Mais ou menos por aí. Então o filme ele vai dar essa luz, vai ajudar a gente a compreender melhor e a perceber que não é uma coisa tão, um bicho de 7 cabeças, apesar de ter um bicho de 7 cabeças no Apocalipse. O livro não é esse bicho de 7 cabeças, tá? Não é tão difícil. E agora eu preciso que você preste bastante atenção no que eu vou dizer, porque pode ser um pouco complicado, tá? Mas que vai iluminar a leitura, certo? Vai iluminar bastante a leitura do livro do Apocalipse. É necessário
ler o livro do Apocalipse como se estivéssemos vendo obras de arte, como se estivéssemos vendo pinturas, tá? É como se a gente estivesse entrando no museu. Eu nunca tive essa experiência de entrar no museu, certo? Mas é pra gente imaginar essa experiência, tá? A gente entrar no museu com obras de arte. E cada capítulo, cada visão, ela é uma pintura, certo? É mais fácil da gente compreender o texto vendo dessa forma, porque as pinturas, as obras de arte, elas não estão acontecendo no tempo, não é verdade? Elas são evocadas à nossa compreensão, à nossa imaginação, a partir do momento que a gente para contemplar essas pinturas, certo? É um pouco parecido com o que Santa Hildegarda fez. Ela teve visões, ela pintou essas visões e aí depois ela dá a explicação, ela escreveu, né, seus livros explicando o que significava aquela visão. Então quem leu Santa Hildegarda vai ter um pouco de facilidade também de imaginar, apesar da gente não ter pinturas, né, do livro do Apocalipse, pinturas explícitas, né, do próprio São João, mas a gente tem também outras pinturas, pinturas que podem facilitar a nossa imaginação. Então se você, né, procurar algumas pinturas antigas sobre o fim dos tempos, sobre o livro do Apocalipse, né, elas também podem ajudar, né? Então vamos lá, a gente precisa imaginar o livro como se fosse obra de arte. Por que isso acontece? Por que isso facilita a nossa compreensão do texto? Porque existem 3 tipos de tempos, certo? Existe o tempo cronológico, o tempo que a gente conhece, o tempo que a gente vive, tá? Que ele pode ser visto de forma ampla como a história da humanidade inteira, né? Desde o princípio, desde o primeiro ser humano, o primeiro registro de vida humana que nós temos, né? Até aquilo que transcende a nossa existência, no sentido de que a gente vai passar e a história humana vai continuar, certo? Existe esse tempo que pode ser fragmentado na minha vida, certo? Na sua vida, no tempo em que você começou a existir, no tempo em que você tem a sua primeira memória da sua existência, certo? E aquilo que você está vivendo, sabendo que terá um fim, sabendo que chegará o momento em que a sua vida vai acabar, certo? Existe esse recorte do tempo, que é a vida do indivíduo, certo? A minha vida, a sua vida. Existe o tempo cíclico dentro deste tempo maior, que são os ciclos que se repetem, as coisas que acontecem novamente, né? A passagem dos anos, que a gente pode pensar assim, tá, o ano novo é só mais um dia, né? É só mais um dia, como qualquer outro. Mas mesmo assim ele representa o fim de um ciclo, o início de outro, porque existem a passagem das estações do ano. Os ciclos que se repetem das estações, primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão, outono, inverno, certo? O movimento de translação da Terra, né? Se você é heliocentrista, né? A Terra que gira ao redor do Sol, né? Que demora ali os 365 dias e 6 horas para dar uma volta completa, né? O tempo cíclico, porque esse tempo ele faz com que as coisas se repitam na natureza, tá? Pessoal aí que tem parentes mais velhos ou que vive em zona rural sabe, já ouviu essa expressão, o tempo das águas, né? Todo ano tem o tempo das águas, que é o tempo das chuvas fortes, certo? Do fim de ano até o começo do ano seguinte. Então é o tempo cíclico, é as coisas que se repetem, tá? As coisas que se renovam dentro deste tempo maior. Existe também, podemos dizer assim, o tempo oportuno, o chamado Kairos. O que é o Kairos? Por exemplo, está chegando o Kairos da manga, que é o tempo da manga. Passa o resto do ano, a gente olha para o pé de manga, não tem um fruto, é um negócio assim, meu Deus, para que tem essa árvore aqui? E aí, de repente, chega o tempo da manga, é o Kairos. É o tempo oportuno, o tempo que o pé fica carregado de frutos e que vai começar a despencar, certo? Então a gente vai ter o fruto. O tempo oportuno, o Kairos, é o momento-chave de algo, quando algo frutifica, quando algo dá frutos, certo? A gente fala muito de Kairos, né? Na igreja, a gente ouve muito falar de Kairos no período da quaresma, né? O tempo de conversão, o tempo oportuno, certo? Porque é o tempo, de fato, que a planta está ali recebendo uma adubação a mais para frutificar, certo? Certo, então, beleza. Existe o tempo cronológico, a temporalidade,
O tempo com T maiúsculo. Tudo isso que foi dito. Mas existe também uma outra qualidade de tempo, que é a eternidade. Eternidade. A eternidade, né, é aquilo que está acima da física, né, a metafísica, é o agora. É o agora que não passa. Certo? Quando a gente diz Deus não muda, é porque Deus está na eternidade. Tá? Deus não muda porque Deus é eterno. A eternidade é aquilo que não tem começo nem fim. É o acontecer. É o agora constante. Por exemplo, o nosso agora, ele tem um gostinho de eternidade porque a gente só tem o agora, né? A gente só tem o agora, o tempo todo. Mas mesmo assim, a primeira vez que eu falei agora nesse vídeo já está no passado. Não se repete mais. Certo? Então, o nosso agora é uma espécie de ponte para a eternidade, mas a gente não compreende de forma plena, de forma clara, o que é a eternidade, porque a gente não tem dimensão do que é esse acontecer constante, sem início e sem fim. Isso é a eternidade, certo? É onde Deus habita. E entre esses dois tempos, entre o tempo cronológico, cíclico e a eternidade, existe o que nós chamamos de eviternidade. Não se assustem com essas palavras, com esses nomes. Tá? Se tiver difícil, se você não estiver compreendendo esses negócios até o final da aula, se você não tiver entendido, pode me mandar uma mensagem lá no grupo de WhatsApp, certo? No grupo do Depósito da Fé. E a gente tenta conversar para que eu fique mais claro. Tá? Então, eviternidade. O que é a eviternidade? É aquilo que não está no tempo cronológico nem na eternidade. É aquilo que acontece, que se renova na medida em que nós tocamos nesse tempo. Na eviternidade estão as histórias mitológicas. Na eviternidade estão as histórias literárias, certo? A literatura. Na eviternidade estão as pinturas, as obras de arte. Por quê? Vamos ser mais... vou tentar ser mais objetivo. O que acontece com Bentinho e Capitu na obra de Dom Casmurro? Eles viveram no tempo? Não. Eles estão na eternidade? Não. O livro, tá por aqui, é um desses. Ele acontece quando eu abro as páginas e leio. Então ele acontece, certo? Para mim, na minha imaginação. Eu estou renovando essa história que foi escrita há décadas atrás, certo? Por Machado de Assis, que ele criou, ele deu vida a essa história, certo? Mas ela só acontece, de fato, quando eu leio a história. Então ela está acontecendo na minha imaginação. É a eviternidade, certo? As histórias da mitologia, os deuses mitológicos, eles não existem no tempo, eles não existem na eternidade. Eles só acontecem quando eu conheço essas histórias, quando eu estou evocando essas histórias. E evocar é ler, certo? É imaginar, tá? É uma obra de arte, uma pintura. Essa pintura ela só acontece quando eu paro para contemplá-la. Porque ela não está no tempo. A gente não pode... fica ali na rua tal, né? Vai lá em tal cidade para você ver, né, essa história. Isso. Aconteceu em tal... Não. Ela acontece, essa pintura, essa obra de arte, ela está acontecendo, ela está viva, certo? Ela é um organismo vivo que respira, que acontece, que tem continuidade, que tem uma história ali que está sendo narrada, tá? Mas isso só começa a respirar, só tem continuidade, só tem vida quando eu paro para contemplar essa obra de arte. Então a eviternidade é o tempo da renovação, é o tempo do acontecer, certo? Do acontecer quando eu evoco, tá? Se ficou difícil, me chama lá, tá? Mas é mais ou menos nesta eviternidade que está o livro do Apocalipse. Apesar de ter passado pelo tempo histórico, o momento em que o profeta, há quase 2000 anos atrás, teve essas visões e as escreveu. Existe o tempo, certo? Lá atrás, em todo esse tempo. Ele toca em questões eternas. Ele fala de eternidade.
Ele fala de um agora que viveremos e que, se Deus assim o quis, nós o chamamos de São João, porque cremos nisso, e ele já vive em certo aspecto, porque ainda falta a parousia para que ele vá de corpo e alma. Por enquanto ele só está com a alma lá, vivendo essa eternidade, certo? Mas esse texto ele só acontece quando nós tocamos nele, quando nós lemos o livro, quando nós paramos para contemplar essas pinturas. Então o livro do Apocalipse ele precisa acontecer dentro de nós. Dentro de nós. E ele só acontece se a gente ler e contemplar. Por isso é importante nós quebrarmos esse tabu, certo? De que o Apocalipse fala do fim do mundo. Apesar de ter inúmeros símbolos interessantes, atraentes, que realmente chamam a nossa atenção, despertam a nossa curiosidade. E podemos ir com toda essa curiosidade para dentro do livro, não há problema, tá? Podemos ir com toda essa sede de ver esses símbolos, que existe o outro lado, né? As pessoas que têm muita curiosidade, né? Não tem só medo e não vai, né? Quer ir porque tem essa curiosidade. Então podemos ir com essa curiosidade, sabendo que o livro ele acontecerá dentro de nós, é uma jornada, certo? É um itinerário espiritual que vai acontecer dentro de nós. Vamos lembrar do Ezequiel, né? Tem um itinerário espiritual na visão do templo, da água que sai do templo, né? E 4 distâncias que são medidas desta água, são 4 estágios de trás para frente para chegarmos dentro do templo. Tá? Existe também um itinerário espiritual no livro do Apocalipse, é o que nós veremos. Tá? Então, se preparem para tocar na eviternidade do livro do Apocalipse, tal como temos tocado na eviternidade de toda a Sagrada Escritura. Né? Ou vai dizer que a história do rei Davi, a história de Gideão, elas não aconteceram dentro de você, na medida que você leu o texto, na medida que você ouviu as aulas, certo? Na medida em que eu tentei traduzir essa eviternidade, esse acontecer dentro de nós em questões morais, porque de certa forma eu acabei tocando, né, em coisas que, como é que nós devemos nos comportar, né? O que isso tem a ver com a nossa vida? O foco do Depósito da Fé era só falar de símbolos, mas eu parece que eu não consigo, né, falar só de símbolo, deixar o símbolo solto, né, pairando aí no ar. Não, né? A realidade ela é amarrada com inúmeras coisas. E o símbolo ele é amarrado com a realidade. Então, logo, a questão de como traduzir isso para a nossa vida, né, está ali presente também. Então, por isso que eu toquei inúmeras vezes nisso. E é o que pretendo fazer também agora com o Apocalipse. Tá bom? Então, agradeço por você ter assistido essa aula até aqui e vamos nos preparar juntos para entrar no livro da Revelação, a Revelação de São João, com o espírito de todas as aulas que foram gravadas, que foram assistidas, com o espírito de todos os livros que foram lidos. Agora, com a graça de Deus, vamos tentar compreender o máximo possível, porque tudo é impossível, né? Principalmente numa primeira leitura, principalmente numa breve análise, certo? Mas o máximo possível, vamos esgotar o máximo possível daquilo que está no livro da Revelação, para que nos aproximemos mais de Deus e possamos estar enraizados na cidade de Deus. Tá bom? Um abraço e até a próxima aula.